Eu lamento muito ter razão quando é questão de crise, coisa que eu alertei e não aconteceu e deu no que deu. E assim, a diretoria ouve, a diretoria vê o Twitter, fica de picuinha com o jornalista e tudo bem, os caras estão de sacanagem mesmo, não tem obrigação de ficar ouvindo e lendo as coisas, mas pelo menos ouvem quem está tentando ajudar. E eu não vou ficar sabotando o Atlético de jeito nenhum, não esperem isso de mim. Se você é desses caras, já pode ir, ou então já me xinga aqui no comentário e vaza. Tem gente que tá de sacanagem mesmo. Só que tem que ouvir quem tá de boa fé, quem tá preocupado com o Atlético. E no momento em que eu falei lá de comunicação, sabe, colocar alguém no futebol, há 2 anos atrás, tem vídeo meu aqui falando isso, eu tava falando de tipo assim, tem tudo para dar certo, só um detalhezinho, não façam isso. Não deixem a comunicação do Atlético ficar igual tava. Na época já tava. Não deixa acontecer isso. Vai afastar da torcida. E não fica com papo de colegiado para mexer com o futebol. A galera tá interessada no futebol. Se no futebol as coisas derem certo, igual deram esse ano. Olha só, a gente pulou de uma conquista histórica, um ano histórico, talvez o maior ano da história, para um ano fracassado. Não tem como isso acontecer. Mas vocês conseguiram deixar um monte de gente mal intencionada tomar conta da discussão sobre o Atlético. E eu alertei para isso, era só assim, tá tudo certo, vai dar tudo certo, vai ser lindo, só toma cuidado com duas coisas. E não fizeram essas duas coisas, que são básicas. Comunicar com a torcida e deixar alguém que entende de futebol cuidar do futebol. Então, perderam a final pro Flamengo no primeiro tempo do final que tinha um jogo de volta. Erro completamente de campo, de decisão, de acabar de meter 3-0 no River e aguentar a pressão de 90 mil torcedores lá, muito louco lá. E aí você vai e entrega pro Flamengo no primeiro jogo exatamente o que o River veio fazer aqui, porque não teve humildade, falar, não, o meu estilo é jogar sempre pra cima, mas isso é uma final. Ou um diretor de futebol falar, ô velho, não, peraí, é uma final contra o Flamengo, tá achando que é o Cruzeiro? Não, Flamengo. É o Flamengo, um time muito melhor no Maracanã, lotado. Você tá doido de ir pra cima dos caras? Perdeu no primeiro tempo, 100% no futebol, mas vocês levaram a culpa. Porque a galera não tá ouvindo nada de vocês, não tá vendo o trabalho, e o Vitor é o diretor de futebol, tá de sacanagem. Aí no jogo da Libertadores, 1 minuto, você tem um a mais, o staff lá do Arthur Jorge, louco pra ver o que ia acontecer, o que a gente faz se ele fizer isso, que ele vai fazer e a gente vai fazer isso. Não fez nada. Aí perdeu o jogo, com um a mais, 100% de campo. Ah, mas o elenco é fraco, meu filho, você tinha o Vargas. O Vargas entrou, o Vargas é gigante. Ah, mas um gol, não interessa. Ele é gigante, meteu um gol e teve 2 chances e errou. Podia ser o Hulk perder pênalti, podia ser qualquer outra perda de gol ou de chance dentro do campo. Mas a diretoria levou a culpa porque já estava em crise, porque não comunicou com a torcida, deixou meia dúzia de idiota fazer um barulho imenso, a imprensa é paga-pau, inclusive os blogs atleticanos são um bando de paga-pau, porque eu sei que iriam apanhar se tentassem falar de futebol. Falassem, não, gente, peraí, tudo bem, diretoria erra, tem uns vacilos, tem isso, tem aquilo, mas as derrotas das finais foram em campo. E não tem como ser um fracasso se era para ser histórico. Você perdeu a chance de ter um ano histórico. Chegou lá no topo e caiu lá de cima. Não tem como ser um fracassado. Você chegou lá em cima e perdeu. É diferente de ser um ano péssimo. Não foi. Mas ninguém teve coragem porque iria apanhar. E eu sei que iria. Porque a galera que é de má fé, ela também é maldosa, também ataca as pessoas, também iria cancelar um monte de gente, e tinha gente que ficou com medo de perder o blogzinho, ficou com medo de perder a influência, deixar de ser querido, e é tudo sobre profissão, velho, é tudo sobre clique, e foram covardes mesmo, ninguém falou de futebol. Aí agora o cara tenta sabotar o patrocínio e vira rei. Qualquer um que fala qualquer merda vira rei. E não tem ninguém que defenda o Atlético. Não existe ninguém
que vai falar, não, pera aí, gente, a gente ainda é atleticano ou não é? Não é mais não? E eu tô tentando fazer isso, mas eu apanho. E eles iriam apanhar também. Os grandes iriam apanhar, ser perseguidos. Ninguém vai fazer. O pessoal paga pau mesmo. É só ver na política. Política ou faz o que a galera quer ou então sofre. É assim, tá assim no Atlético também. E não espera, diretoria, que venha de analista de futebol, que venha de entendedor de futebol, alguma coisa que seja pelo menos isenta. Pelo menos falar, não, pera aí, gente, vamos ponderar aí. Aí vocês estão demais também. Então, sabe? Se o treinador vem, é ruim. Se não vem, porque ninguém quer vir pro Atlético. Aí o cara que tá negociando fala, não, se vier pro Atlético é burro. Se trocar o Atlético pelo Grêmio é idiota. Ué, tô torcendo pra quê? Pra dar mais merda? Pelo amor de Deus. Aí o patrocínio, o terceiro mal do país, você não vai vir pra cá, não é possível, o Atlético tá uma bosta. Porra! Então é isso. Eu sou o cara que tá apanhando porque eu quero ver as coisas dando certo. E não tem picuinha, é só isso. Tem que ter picuinha também, tem que ter, senão vai apanhar. É por isso que não tem ninguém do lado do Atlético nesse momento. Então vou falar o que vai acontecer pelo menos até junho de 2025. Vai ser crise. Porque o treinador que vai vir treinar o Atlético vai sofrer no estadual como todos os treinadores sofrem no estadual. Todo time grande tem crise no estadual até ser campeão. Então, aqui é menos pior, porque aqui é o Cruzeiro, freguesaço, mas está se reforçando. Então, se não ganhar o estadual, o Atlético só vai parar de ser atacado no final do ano se ganhar o Brasileiro, Copa do Brasil ou Sul-Americano. Senão, não vai ter sossego. E tudo isso porque não fizeram coisas básicas. Diretoria tem culpa, sim. Não estou querendo dizer que os caras estão certos. Não estão nem fudendo. Não tem condição de eu dar razão para esse tipo de coisa que está acontecendo no Atlético. Então, falar só dos blogs, que inclusive eu conheço um monte. Pode ficar de mimimi, chateadinho, sabe? Quer bater demais, mas não quer ser criticado. Velho, não tem condição de num ano em que a gente chega em 2 finais, não ter acontecido nada de bom no Atlético, o time ser ridículo, sacou? Mas é isso que vai acontecer até o final de 2025. Se não ganhar, o Mineiro não vai ter nem paz no meio do ano. Porque o brasileiro vai ser lá no final. Vai ser pesado, vai ter um monte de time bom, os times estão contratando e vai ser difícil. Continua sendo difícil ganhar título, só que isso é futebol, né? A galera não tá querendo falar de futebol. É isso. É esse que é o problema. Só que isso aconteceu porque não me ouviram. Então agora, tenta fazer isso, tenta recuperar para 2026. Para 2026, se vier título, e começar a corrigir agora, talvez lá em 2026, vocês vão voltar a ter a torcida comum, torcedor normal, junto com o Atlético, e vai ter pelo menos alguém falando de futebol, porque tem um diretor de futebol, tem um CEO de futebol, alguém que responde pelo futebol do Atlético, e não o tal do colegiado, que não adianta nada, que não pode falar com o Milito, time fechado aqui, na volta a gente resolve. Não tem, porque não é especialista em futebol, não tem nem moral, nem credibilidade, e se falar tá errado mesmo, porque isso é assunto para quem entende de futebol, sacou? E aí, por último, é a questão dessa covardia aí da imprensa e de blogueiro e tal, é que o Twitter é muito pequeno. Mas quando poucas pessoas do Twitter fazem muito barulho e calam quem pensa diferente, que é o que tentam fazer, é isso mesmo, tenta calar quem tem uma opinião diferente, não pode ter outra opinião, não pode achar que a SAF é boa, e eu tô vendo isso acontecer, isso vai pro boteco. E quando chegar no boteco, na resenha, nas pessoas normais, no torcedor normal, aí vocês perderam mesmo. É isso que está acontecendo, e se não corrigir agora, para em 2026 ter um pouquinho de paz, eles não vão conseguir recuperar isso. Sou Minão, um grande abraço.